Bem, gente, vamos lá para mais uma aula de álgebra linear para o curso de bacharelado em Ciências e Tecnologia da Escola de Ciências e Tecnologia da UFRN. A aula de hoje é a aula 2 sobre subespaços. Na primeira parte a gente vai definir o que são subespaços e ver algumas propriedades deles. Bem, vamos começar com uma pequena revisão, né, em que a gente lembra a definição de espaço vetorial. Né? Então, para eu falar de um espaço vetorial aqui, eu tenho um conjunto, vamos chamar esse conjunto aqui, esse conjunto de V, conjunto V, e ele tem seus elementos aqui, né? U, V. Lembrando que eu não vou usar setinha mais em cima de vetor, né? Então, esses são os nossos elementos do nosso conjunto. A primeira coisa que a gente tem é um conjunto não vazio, V. E existem duas operações, uma operação binária de adição, né? Então eu tenho um cara aqui que eu vou chamar de U mais V, que ele é o resultado, né, da adição desses dois caras. E existe também a multiplicação por escalar, né? Então seria, por exemplo, um alfa vezes U aqui, né? Que é a associação entre um vetor do meu espaço vetorial e um elemento de um corpo K aqui. Né? Então eu tenho aqui o nosso alfa, ele está associado ao vetor dessa maneira, certo? Então o espaço vetorial vai ter essas duas ideias, né? Eu tenho a adição aqui, U mais V, e alfa vezes U, né? A multiplicação por escalares. E aí eu vou usar a letra grega para escalar, para o que a gente vai ver depois como vai aplicar como números reais, números complexos e tal, e letras latinas aqui minúsculas para os vetores. Né? E aí eu tenho um conjunto de vetores, um conjunto de elementos aqui que eu vou chamar de vetores, um conjunto de escalares e duas operações, uma que associa dois vetores e uma que associa um vetor a um escalar. E aí essas operações têm que satisfazer essas 10 propriedades aqui para que esse conjunto, junto com essas operações, seja chamado de espaço vetorial. Né? Então, as duas primeiras aqui vão ter um destaque hoje, que são os fechamentos por adição e por multiplicação por escalar. Quer dizer, o resultado dessas operações também sempre vai estar no conjunto V. Tá? Sempre que eu fizer uma operação desse tipo, adição ou multiplicação por escalar, eu vou obter um outro cara desse próprio conjunto V. Né? Por isso que eu digo que essa operação é uma operação fechada. Né? E aí tem outras 8 propriedades aqui, né? Tipicamente algumas aqui que tem a ver com a adição, né? 4 que tem a ver com a adição e 4 que tem a ver com a multiplicação. Né? Então essa aqui é a adição, A2, A3 e A4, e eu tenho 4 de multiplicação, né? M4. Né? Então, para rever os detalhes disso aqui, a gente volta para a aula passada, né, e exercita isso. Então, para um conjunto ser considerado espaço vetorial, precisa satisfazer todas essas condições aqui. Tá? Se tiver alguma que não seja satisfeita, por exemplo, se não existir um vetor nulo, né, isso não é um espaço vetorial. Tá? Então, quando eu falo que um conjunto é um espaço vetorial, eu estou supondo que tem as operações de adição e multiplicação por escalares, eu sei quem é o corpo, e essas propriedades todas estão satisfeitas. Tá? Toda vez que eu falar espaço vetorial, está suposto isso. Tá? Bem, então agora vamos falar sobre subespaços vetoriais. Né? O que são subespaços vetoriais? A ideia é a seguinte, vamos olhar de novo para o nosso espaço vetorial V, ali. Né? Então eu tenho um espaço vetorial V, aqui. Né? Eu tenho, está aqui guardadinho o meus escalares, né? Por exemplo, o nosso alfa, nosso amigo alfa aqui. Né? E aqui eu vou olhar para um subconjunto desse espaço vetorial. Então eu tenho um conjunto aqui de vetores, né? U, V, tal, não sei o quê. Eu vou chamar esses caras de vetores porque eu estou supondo que V é um espaço vetorial, então eu já estou partindo desse princípio, tá? E aí vai ter um subconjunto aqui, né? Chamado S. E aqui eu vou ter vetores U, eu tenho o vetor V. Né? E aí qual que é a ideia? Se esse S sozinho, junto com os escalares aqui e as operações
de adição e multiplicação do próprio V, né? Se esse S sozinho aqui, ele já for por si só um espaço vetorial, então esse cara vai ser um subespaço do V, tá vendo? Ele é um subconjunto do espaço vetorial maior e ele por si só ele já é um espaço vetorial no seu próprio mérito, né, vamos dizer assim. Então quer dizer, a ideia é que os vetores U e V e as operações aqui de S tem que satisfazer todos aqueles 10 axiomas, né? Então, se a gente voltar aqui para cima, eu vou ter a operação de adição vai ser fechada e a de multiplicação por escalar vão ser fechadas, né? Então, isso quer dizer o quê? Que se eu somar U mais V, né, então eu vou ter um cara aqui, por exemplo, U mais V. Ele está dentro aqui do S, né? Se eu tiver, por exemplo, um caso em que ocorre o cara aqui, né, U mais V está fora do S, está dentro do V, porque U e V são vetores de V, né, e V é espaço vetorial. Então, quando eu somar U mais V, ele vai estar dentro do V. Mas nada me garante necessariamente que ele vai estar dentro do S. Então, se acontecer dele cair fora do S, então esse cara não é um espaço vetorial, porque eu consigo fazer uma operação entre dois vetores que cai fora do conjunto, que vai dar um cara que não faz parte desse conjunto aqui, né? Então, mesma coisa se eu tiver, por exemplo, alfa vezes U, né, fora aqui do S. Se isso acontecer, o S não é espaço vetorial. Mas, se acontecer dele cair aqui dentro, né, então eu tenho aqui U mais V, e eu tenho aqui, por exemplo, um alfa V, por exemplo, né, todos aqui dentro, qualquer operação que eu fizer com quaisquer dois vetores, adição aqui, multiplicação por escalar e tal, se eu sempre cair aqui dentro, né, aí eu satisfiz os dois primeiros axiomas. Só que aí tem que valer também os outros todos, né, porque afinal tem que ser um espaço vetorial. O S tem que ser um espaço vetorial. Então, ele tem que satisfazer todos esses outros 8 aqui, tem que satisfazer, na prática, os 10. Né? Então, a primeira coisa, ó, vamos verificar aqui algumas coisas. Esse cara aqui vai estar satisfeito para qualquer subconjunto, né? Porque se U e V pertencem a S, né? Se U e V pertencem a S, eles pertencem a V, porque todo vetor, todo elemento de S é um elemento de V também. E se isso aqui vale para todos os elementos de V, afinal V é espaço vetorial, então ele vai valer também para os elementos de S, né? Então tem algumas dessas propriedades aqui, todas, né, de algumas dessas 10, que vão ser satisfeitas automaticamente, simplesmente pelo fato de todos os elementos de S serem vetores do V. E aí, algumas delas vão estar satisfeitas automaticamente. Então vamos fazer o seguinte, vamos procurar o menor conjunto de axiomas que os vetores de S aqui, né, do meu subespaço, do meu subconjunto, precisam satisfazer para que eu possa considerar o S como subespaço. Afinal, vocês devem ter visto que dá um trabalhinho, né, testar todos os 10 axiomas. Então vamos ver se tem alguns que a gente não precisa testar. Por exemplo, esse aqui claramente a gente não precisa testar, porque ele vale para quaisquer vetores de V, então vale para os vetores de S também, né? Então, eu vou propor para vocês o seguinte teorema. Né? Deixa eu colocar aqui um teorema. Teorema. O subconjunto S do espaço vetorial V é subespaço de V se e somente se satisfizer os axiomas de fechamento. Né? Opa. Se e somente se satisfizer os axiomas de fechamento. Certo? Então, lembra, esse se e somente se é o seguinte. Se ele satisfizer, vamos colocar aqui separado, ó. Se ele satisfizer os axiomas de fechamento, ou seja, basta ele satisfazer os axiomas de fechamento, então ele é subespaço. Né? Então, é subespaço se satisfizer os axiomas de fechamento. Ou seja, basta satisfazer os axiomas de fechamento, né, 1 e 2, que ele vai ser subespaço. E o somente se, esse somente se é o seguinte, se ele não satisfizer os axiomas de fechamento, ele não é subespaço. Ou seja, ele é subespaço somente se satisfizer os axiomas de fechamento. Ou seja, isso aqui é o que a gente chama de condição suficiente. Suficiente. E esse aqui a gente chama de condição necessária.
Tá? Então, o subconjunto S é espaço, do espaço vetorial V é subespaço de V se satisfizer os axiomas de fechamento. Ou seja, satisfazendo isso aqui, ele é subespaço. E ele é subespaço somente se satisfizer. Ou seja, se ele é subespaço, então ele satisfaz os axiomas de fechamento. Claro, né? Porque afinal, o somente se é fácil de provar. Se ele não satisfizer um dos dois axiomas de fechamento, quer dizer que tem pelo menos um desses 10 axiomas que ele não satisfaz. Então ele não pode ser subespaço, certo? Então, obrigatoriamente, pelo menos esses dois ele tem que satisfazer. O que eu vou mostrar agora, o que esse teorema mostra de interessante, é a parte do C. É condição suficiente. Ou seja, basta que o conjunto S satisfaça os dois axiomas de fechamento, que os outros 10 vão ser satisfeitos. Ou seja, basta que eu não consiga sair do conjunto S fazendo somas ou multiplicação por escalar, né? Se eu não conseguir nenhum vetor que cai aqui, por exemplo, né? Que isso vai garantir para mim que esse S é um subespaço de V. E qual que é a graça? Que eu consigo tratar o S como um espaço vetorial, né, por si só. E aí tem outras propriedades que a gente pode aprender. Por exemplo, justamente isso, o fato de eu não poder sair do S fazendo essas operações é uma propriedade importante de um subespaço. Tá? Então, para demonstrar, vou fazer o seguinte, demonstração. Tá? Para demonstrar isso, a ideia é a seguinte. O somente se é fácil, né? Eu já falei. Se algum dos axiomas não estiver satisfeito, né? Então, se algum dos axiomas de fechamento não for satisfeito, S não é espaço vetorial, logo não é subespaço de V. Certo? Automático isso aí. Agora, a parte do C, né, eu vou mostrar o seguinte. Basta satisfazer os axiomas de fechamento para ser subespaço. Pois, a ideia é a seguinte, uma vez que ele satisfazer os dois primeiros axiomas, ele vai satisfazer todos os outros 8. Né? Então, suponha que S seja fechado por adição e multiplicação por escalar. Ou seja, suponha que ele seja que ele satisfaça, né, os axiomas de fechamento. Isso quer dizer que se eu somar dois vetores, eu sempre vou cair dentro do S, e se eu multiplicar qualquer vetor de S por um escalar, eu vou obter um vetor dentro do S também. Né? Então, os outros 8 axiomas serão satisfeitos. Como é que eu mostro isso? Eu mostro um por um, certo? Então, para mostrar um por um, eu faço o seguinte, vamos mostrar os dois primeiros aqui. Né? Então, 1 e 2 estão satisfeitos, né, pela nossa hipótese. E aqui, bom, basicamente é o seguinte, nesses dois casos aqui, né, para mostrar que vale 3 e 4, é automático, porque se S, vou fazer essa demonstração, se S é subconjunto de V, logo, se U, V e W pertence a S, né, se U, V e W são elementos de S, implica que U, V e W pertencem a V. Ou seja, que V é espaço vetorial. Espaço vetorial. Logo, satisfaz. Certo? Porque eu tenho aqui, se eu tenho um caso aqui, V, e eu tenho S aqui dentro, e eu tenho U, V e W, o V e W são elementos de V, então automaticamente eles satisfazem esse cara, não depende dele estar no S ou não. Né? Então esses aqui são automáticos. O próximo, os dois próximos, né, eu vou mostrar no final, certo? Então eu vou pular agora pro
eu vou pular para os últimos aqui, né? Então, esses caras aqui, né? Mesmo argumento. Né? Ó. Né? Basicamente, se U é um elemento de V e alfa e beta são escalares, né? Se U é um elemento de V, então isso aqui vai ser satisfeito porque V é espaço vetorial. Só que se U for elemento de S, bom, se U é elemento de S, ele também é elemento de V. Então ele satisfaz essa aqui, satisfaz essa e vai satisfazer essa aqui também. Né? Se U e V são elementos de S, eles são elementos de V, isso aqui vale para V também. Isso aqui também vale para qualquer vetor de V, inclusive para os vetores de S. Então está satisfeito também. Né? Falta só demonstrar os axiomas 5 e 6. Então vamos para o 5. Né? O 5 ele não é automático, porque ele supõe que existe um certo vetor dentro desse conjunto. O 5 e o 6 supõem isso. Né? Então aqui quer dizer o seguinte, se S for subespaço, né, se S for subespaço, eu tenho aqui V, eu tenho aqui o meu subespaço, meu subconjunto S, e eu estou querendo dizer o seguinte, olha, se S satisfaz os axiomas de fechamento, ou seja, se as somas, né, de vetores e a multiplicação por escalar sempre cai aqui dentro do S, então obrigatoriamente o meu vetor nulo tem que estar aqui dentro. Você vê que isso não é automático. Né? Eu poderia fazer um conjunto, escolher um subconjunto que não tem o vetor nulo. Né? Mas aí o que eu vou mostrar é que se esse subconjunto satisfizer as condições de fechamento, ou seja, se eu não conseguir levar para fora do S fazendo as operações de soma e multiplicação, então automaticamente o vetor nulo vai estar lá dentro. Né? Então, para demonstrar isso, a gente pode pensar o seguinte. Né? Quem que é o vetor nulo? Eu preciso que existe o vetor nulo dentro do S, tal que U mais o vetor nulo é igual ao próprio U. Né? Para todo U dentro de S. Esse A de ponta cabeça significa para todo. Tá? Então, se ele é fechado, é a minha suposição, estou supondo que ele é fechado. Né? Então, se S é fechado por multiplicação, por escalar, né? Então, qualquer vetor alfa U pertence a S. Né? Para todo U e para todo alfa. Né? Para todo alfa escalar, né, do corpo K. Pode ser um número real, pode ser um número complexo, depende do espaço vetorial V aí que a gente está olhando. Né? Então vou fazer o seguinte, eu vou escolho alfa igual a zero. Né? Igual a zero quer dizer o elemento neutro da adição em K. Né? Então pode ser o número real zero, pode ser o número complexo 0 mais 0i, pode ser, se eu estiver usando aqueles escalares que são na verdade a lógica booleana, né, verdadeiro ou falso, vai ser o falso. Né? Então, eu escolho esse cara. Aí, eu vou dizer o seguinte, como isso aqui é verdade, e como isso aqui é verdade, e eu escolhi o alfa igual a zero, então, logo, 0 vezes U, para qualquer vetor U, pertence a S. E agora a gente vai mostrar que esse cara, 0 vezes U, é o vetor nulo. Tá vendo que agora vale a pena eu distinguir, né, o zero do vetor nulo? Então, a gente sabe o seguinte. Se eu faço U mais 0 vezes U, se esse cara for igual a U, então 0 é vetor nulo. Né? Então, se isso for igual a U, então 0 vezes U é o vetor nulo. Então, quero mostrar que 0 vezes U, U mais 0 vezes U, dá U.
Então, vamos continuar aqui. U mais 0 vezes U. Só que aí pelo axioma 10, eu posso esse axioma 10 aqui, ó. U é 1 vezes U, né? Onde 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, 1 vezes U mais, opa, que é 0 escalar, né? 0 vezes U, né? Então, isso aqui eu usei o axioma 10, né? E aí, eu posso fazer associativa aqui, né? Eu posso usar agora o axioma 8 aqui, né? Distributividade. Né? Então eu posso fazer a distributiva aqui. Isso aqui vai ser 1 mais 0 vezes o escalar U. Né? Então, axioma 8. E aí, propriedade dos números racionais, né? Ou, na verdade, propriedade dos corpos, né? 1 mais 0, esse 0 é justamente o elemento neutro da adição. Então, 1 mais 0 é 1 vezes U, que é igual a U, também pelo axioma 10. Né? Logo, zero U é igual a 0, é o vetor nulo, né? E esse cara pertence a S. E o axioma número 5 está satisfeito. Né? E aí você percebe que isso aqui depende, né? Ó, esse cara, esse resultado aqui, esse cara aqui, depende disso aqui. Né? Depende disso aqui. Opa, desculpa. Depende desse cara. Né? Ou seja, se o axioma, se o espaço vetorial não for fechado por multiplicação por escalar, não é garantido para mim que esse cara aqui vai que isso aqui vai dar certo, que o 0U vai estar no S. Né? Mas se eu consigo escrever o vetor nulo como um múltiplo, né, de qualquer vetor do espaço vetorial, né, então se o conjunto é fechado por multiplicação, então automaticamente o axioma número 5 está satisfeito. E aí vocês vão ver em alguns livros, tá, e algumas aulas, o pessoal coloca como parte da definição, né? Olha, tem que ser fechado por adição e multiplicação e o vetor nulo tem que estar presente. Por que a gente faz isso? Automaticamente, ó, tá vendo que isso é consequência imediata dele ser fechado por multiplicação? Né? Eu não precisaria testar isso. Eu não precisaria testar exatamente o 0 estar presente. Só que o vetor nulo estar presente num conjunto é um teste muito fácil da gente fazer. Então, assim, se eu tenho um espaço vetorial, certo? Um V, e aí eu quero descobrir se um certo conjunto, subconjunto dele, é um espaço vetorial também, a primeira coisa que eu testo é se o 0 está lá, se o vetor nulo está lá. Porque se ele não tiver, nem adianta testar as outras coisas, que dá um pouquinho mais de trabalho para a gente testar se o conjunto é fechado por adição, fechado por multiplicação. Né? Dá trabalho testar isso. Então, a gente testar isso aqui, a gente testar isso aqui, né, é uma coisa muito fácil. É saber se a minha definição de conjunto do conjunto S inclui o vetor nulo. Se não incluir, eu já paro, olha, não é subespaço, não posso considerar isso um subespaço, não posso trabalhar como subespaço. Vou ter que tentar outra abordagem para resolver o problema, qualquer coisa assim. Né? Agora, se o vetor nulo estiver no subespaço, isso não garante para mim que ele vai satisfazer os outros 2 axiomas, né, os outros 8 axiomas. Mas o contrário, sim. Se ele é fechado por adição, automaticamente o vetor nulo está lá. Se o vetor nulo não estiver, então automaticamente ele não é fechado por multiplicação. Por quê? Se o vetor nulo não estiver, então quer dizer que 0 vezes U não está no conjunto. Se 0 vezes U não está no conjunto, quer dizer que não é. Isso aqui não é verdade para qualquer alfa e para qualquer U. Né? Então S não é fechado por multiplicação por escalar. Você percebe que é tudo interligado. Né? Se um negócio está satisfeito, o outro automaticamente está satisfeito. Né? Se um não está satisfeito, então o outro automaticamente não está satisfeito. Né? Então, beleza. Ó, testamos aqui, matamos 2, né, que são nossa hipótese. Os 2 de fechamento. Cadê? Vamos voltar aqui para cima. Os nossos 2 axiomas de fechamento estão satisfeitos por hipótese. Eu estou supondo que esses 2 aqui. Né? Esses 2 aqui, então 4 até agora, estão satisfeitos. E esses 4 estão satisfeitos. Então,
8, né? O quinto está satisfeito por causa do 2, né? E agora falta eu testar o 6. Então vamos testar o 6 aqui. É o último axioma que falta. Se o 6 valer, se o S for fechado, então automaticamente ele é um subespaço, certo? Então vamos lá. Esse aqui é o nosso sexto axioma. Né? Para todo elemento de U, aí aqui vai o S, né? Todo elemento U de S, existe um elemento oposto. Né? Isso aí, de novo, eu estou supondo, né, que existe um elemento. Eu estou supondo que tem um cara ali. Eu estou supondo que, dado eu tenho meu Vzão, eu tenho meu S aqui, eu estou supondo que o U está aqui e o menos U está aqui também. Né? Ou seja, se acontecer do menos U, na verdade, estar aqui fora, né, se o menos U estiver aqui fora, então o S não pode ser espaço vetorial, porque ele não satisfaz o axioma número 6. O oposto está fora do S. Né? Ele vai estar dentro do V porque o V é espaço vetorial. Então o oposto do U está no V. Só que para ele estar no S, eu preciso verificar isso. E o que eu vou mostrar aqui é que basta ele ser, a operação, o S ser fechado por adição e multiplicação por escalar. Né? Então vamos fazer o seguinte. Pelo axioma 2, ou seja, fechamento por multiplicação, alfa U está no S, certo? Para um U qualquer, né? Alfa U está no S. Então, escolho alfa igual a menos 1, né? O oposto da unidade, certo? Ou seja, o oposto do elemento neutro da multiplicação no espaço vetor, no corpo K, certo? Então, eu escolho esse cara. Eu quero mostrar aqui, que menos 1 vezes U é igual ao oposto de U. Isso não é óbvio, tá? Esse menos, aqui a gente acostumou a colocar esse menos com menos 1 vezes isso. Né? Mas isso não é óbvio, porque esse símbolo menos significa isso aqui. Essa é a definição do símbolo menos. Menos U é o cara que, quando somado no U, resulta no vetor nulo. Certo? Aqui era para ser o vetor nulo, tá? Era para ter um tracinho aqui. Então, eu quero mostrar aqui menos 1, esse cara aqui, o oposto da identidade do escalar, vezes o U, ou seja, esse certo escalar vezes o vetor U, resulta no oposto do vetor U. Ou seja, mostrar aqui. Ou seja, eu quero mostrar aqui U mais menos 1 vezes U é igual ao vetor nulo. Tá? Se isso acontecer, então vale isso. Se eu for usar a mesma notação da outra demonstração, né? Menos 1 vezes U. Se isso for igual ao vetor nulo, então isso aqui é verdade. Certo? Então vamos demonstrar agora que isso aqui é igual ao vetor nulo. Bom, mesma coisa, né? A gente sabe que U é igual a 1 vez U mais menos 1 vez U. Né? Então isso aqui é o axioma 10. E aí, agora eu posso fazer a distributiva aqui, ó, tem o escalar vezes um vetor, mais outro escalar vezes o mesmo vetor. Então eu posso colocar esse vetor em evidência, né, vamos dizer assim. Então fica 1 mais menos 1 vezes U. Né? Isso aqui é o axioma 8. É o 8? Vamos ver. 8. Distributividade da soma de escalares. Ele mesmo. Então, axioma 8. Certo? E aqui, né, pelo fato desse cara ser o oposto da unidade, então, por definição, isso aqui é 0 vezes U. Opa! 0 vezes U, que é igual a 0. Né? Logo, menos 1 vezes U é
menos 1 vezes U, pertence a igual, é o oposto de U, e pertence a S. Né? Note que para isso eu também precisei da multiplicação por escalar. Né? E, bom, da aditividade aqui também. Certo? Então, quer dizer, dá para mostrar também que se ele for fechado por adição, ele não vai satisfazer algum desses axiomas. Tá? Mas eu estou mostrando que basta ele satisfazer os dois, que isso aqui acabou. Né? Eu mostrei os 10 axiomas. Então, logo, basta. Deixa eu trocar aqui. Escrever. Portanto, basta que S seja fechado por adição e multiplicação por escalar, que S será subespaço vetorial de V. Certo? E aí, qual que é a graça? Né? Como é que isso significa na prática? Essa demonstração a gente fez para mostrar o seguinte. Eu não preciso testar os 10 axiomas. Basta eu testar os 2 primeiros. Né? Então, vamos fazer um algoritmo aqui. Né? Algoritmo. Seja V espaço vetorial dado sobre o corpo K. Certo? Seja S subconjunto de V. Né? Então, eu tenho dado isso aqui. Eu recebi a informação de que tem um espaço vetorial V, que eu conheço, que eu sei fazer adição, que eu sei fazer multiplicação, que eu sei qual que é o corpo, né, K, qual que é o escalar, e tem um subconjunto aqui, S, dele. Né? Então, para verificar se S é subespaço vetorial de V, a gente tem que fazer o seguinte. Verificar se o vetor nulo está em S. Porque isso é fácil de verificar. Né? Se de cara já o meu vetor nulo está aqui, acabou. Esse S não é espaço vetorial de jeito nenhum, porque já tem um axioma que ele não satisfaz. Né? E aí, se ele estiver, não é garantido ainda que ele é subespaço vetorial. Tá? Aí eu tenho que fazer assim. Se não é subespaço. Se sim, continue. Né? Basta que um desses dê falso, que já garantiu que ele não é subespaço. Né? E aí depois eu verifico fechamento por adição, verificar fechamento por multiplicação por escalar. Certo? Então assim, só que aí o que acontece? Ó, nota o seguinte. Esse cara aqui é dado. Tá? E o S também é um subconjunto que eu conheço. Né? Então, um subconjunto é subespaço de um subespaço vetorial. Um conjunto é subespaço de um subespaço vetorial. Então eu tenho que saber de quem que ele é subespaço. Não é só falar, é subespaço. Não. Porque se não tiver nada acima dele, se eu não estiver olhando para o que está fora dele, para mim ele é um espaço vetorial. Ele pode ser muito bem um espaço vetorial e eu nunca me preocupar com o espaço vetorial em que ele está contido. Né? Um exemplo. Todos os polinômios de grau 2 ou inferior, né, são um espaço vetorial. Eu formo um espaço vetorial P2. Só que esse espaço é um subconjunto do espaço vetorial dos polinômios de grau 3 ou inferior, dos grau 4 ou inferior. Né? Ou simplesmente é tudo polinômio, e polinômio também forma um espaço vetorial. Né? Então, às vezes vale a pena olhar para o espaço vetorial como espaço vetorial, e às vezes vale a pena olhar para esse cara como um subespaço vetorial, em algumas condições. Certo? Então, agora, claro que se o S não for subconjunto de um espaço vetorial, tipo, se eu tiver um negócio assim, ó,
tem meu espaço vetorial V aqui e meu conjunto S está aqui. Tem caras que estão fora do meu espaço vetorial. Então esse cara aqui não é subespaço de V de jeito nenhum. Esse S pode ser um espaço vetorial por si só, mas provavelmente vai ser com outra operação de adição, com outra operação, com outro... com outros escalares, né? Então, cuidado. O S precisa ser subespaço do V. A primeira coisa que eu posso fazer, né? Então, ele precisa ser subconjunto, na verdade, né? Então, atenção para isso só, certo? Bom, vamos fazer um ou dois exemplos aqui rapidinho, tá? E aí depois a gente encerra esse vídeo e aí vai ter a videoaula de exemplos e a aula síncrona, certo? Então, eu vou pegar um espaço vetorial qualquer, seja V um espaço vetorial. Então, eu posso pensar em dois subespaços automaticamente, né? Primeiro, o subespaço que contém apenas o vetor nulo, né? Esse subespaço é subespaço vetorial. Eu vou chamar de trivial de V. E V também é subespaço vetorial trivial de V. Ou seja, o próprio espaço vetorial é subespaço dele mesmo, e a gente chama de trivial porque ele sempre vai existir, não tem nada de especial nele, né? E o conjunto que tem apenas o vetor nulo desse espaço vetorial, né? Lembra que esse símbolo aqui ele é o vetor nulo do espaço vetorial, né? Então, ele vai ser também espaço vetorial trivial. Tá? Todos eles vão ter, todo espaço vetorial vai ter pelo menos esse cara aqui, né? Porque ele é o menor conjunto que satisfaz todas as condições. Porque, primeiro, o vetor nulo precisa estar nele, então o conjunto vazio não é subespaço, porque ele tem que ter o vetor nulo. O oposto do vetor nulo é o próprio vetor nulo. Se eu somo o vetor nulo com um vetor nulo, eu obtenho o próprio vetor nulo, então ele é fechado por adição. E se eu multiplico qualquer escalar pelo vetor nulo, eu obtenho o próprio vetor nulo. Então, ele é fechado por multiplicação por escalar também, né? Esse é o menor subespaço que eu posso ter. É o subespaço com o menor número de elementos, né? Conjunto vazio não é subespaço. Certo? Então, independente de quem seja o espaço vetorial, tá? Isso aqui pode ser Rn. Então, por exemplo, caso V seja o R3, né? Então, esse cara aqui é subespaço vetorial trivial do meu R3. Né? E o próprio R3 é subespaço de R3. Né? Nota o seguinte, R2, vou até fazer assim, R2 não é subespaço de R3. Cuidado, né? Quando a gente fala, o plano está no R2 e o espaço está no R3. Aí eu penso, um plano é subespaço de um espaço vetorial. Sim, o plano é um subespaço de um espaço vetorial, mas é um plano que passa pela origem. Mas o R2 não é subespaço do R3. Por quê? Porque nota o seguinte, esse vetor aqui, ó, 0, 0, pertence a R2. Mas 0, 0 não pertence a R3. Né? E 0, 0, 0 não pertence a R2. Mas 0, 0, 0 pertence a R3. R2 e R3 são conjuntos totalmente disjuntos. Né? Quer dizer que eu não posso associar a um subespaço do R2, do R3, o R2? Posso, só que aí eu vou estar fazendo uma operação, uma transformação entre esse cara que tem 2 números reais para alguns caras que tem 3 números reais aqui.
né? Uma relação de 1 para 1. Né? Então, outro exemplo. Né? Seja exemplo. Seja o espaço vetorial R3. Né? E S é o seguinte, eles são os vetores do tipo x, y, 0, né? Tal que x é um número real e y é um número real. Né? Claramente esse cara aqui é R3, né? Porque 0 é um número real também, então S é subconjunto do R3. Né? Até aí, tudo tranquilo. Eu tenho meu S aqui, meu R3 está aqui. Né? Quem que é esse cara? Esse cara é o plano XY. Ou eles são as coordenadas do plano XY. Né? Plano XY. Então, aqui está satisfeito. Agora, vamos lá. Para verificar se esse cara aqui é subespaço. Né? S é subespaço vetorial de R3. Né? Então, primeiro, 0, 0, 0 pertence a S. Afinal, 0 é real e 0 é real. Então, 0, 0, 0 pertence a S. Beleza. 2. Se eu pegar, por exemplo, x, y, 0 mais a, b, 0, esse cara pertence a S? Né? Então, quem que é esse cara? Pela regra de adição do R3, eu vou somar elemento por elemento. Então fica x mais a, y mais b, 0 mais 0. Esse cara aqui esse cara aqui é um número real, esse cara aqui é um número real, e esse cara aqui é igual a 0. Então esse cara aqui está no formato, sei lá, PQ0, então ele pertence a S. Né? Então S é fechado por adição. E, finalmente, vamos testar a multiplicação por escalar. Eu preciso saber se alfa x, y, 0 pertence a S. Então, alfa x, y, 0 é alfa x, alfa y, alfa 0. Ou seja, esse cara aqui é um número real. Esse cara aqui é um número real. E esse cara aqui é igual a 0. Então, isso aqui é um RS0 que pertence a S. Né? Então, S é fechado por multiplicação por escalar, números reais. Logo, S é subespaço de R3. Certo? Agora vamos ver um contra-exemplo, né? Outro contra-exemplo. Vamos considerar S x, y, 1. Né? Tal que x é real, y é real. Esse cara é subespaço de R3? Bom, primeira coisa, né? 0, 0, 0 não pertence a S. Logo, não é. Logo, S não é subespaço de R3. Tá? Então, esses são esses testes que a gente pode fazer.
né? Na aula presencial a gente vai fazer outros exemplos, tá? Então a gente se vê na aula síncrona e nos vídeos de exemplos, certo? Até mais.